Eu sempre fui uma mulher que gostava de sexo, até que virei mãe. Eu nunca imaginei que ia gravar um vídeo falando sobre isso. Depois que eu virei mãe, tudo mudou. Eu sei que quando a gente fala sobre maternidade, a gente fala sobre as mudanças, todo mundo tá consciente das mudanças. Só que teoria e prática são duas coisas totalmente diferentes. O meu bebê tem 6 meses e eu amo o meu filho. Porém, quando chega a noite, eu tô exausta. Foi um dia muito longo, com aquele bebezinho precisando de você o tempo todo. E quando chega o momento de você ter uma intimidade com o seu parceiro, você tá exausta. E a verdade é que, tipo assim, eu só quero dormir, né? O tempo livre que eu tenho pra fazer alguma coisa é esse tempo que eu penso em dormir. Então chega a noite, você passou o dia todo com seu filho, aí você demora pra voltar, né? Ele demora pra pegar no sono, aquela coisa toda, e você pensa assim: eu amo meu marido, eu continuo tendo atração por ele, o amor continua ali, mas por que eu não quero nada? E ficava martelando isso na minha cabeça toda hora. Por eu ter sido uma mulher sempre muito ativa, eu sabia que durante a maternidade isso iria acontecer, mas viver isso foi uma coisa totalmente estranha, muito desconfortável, não muito conversado. Eu tentei conversar com algumas amigas, assim, as pessoas falam, mas é sempre meio que ponderando, com medo de, sei lá, de julgamentos, não sei o que passa pela cabeça de certas mulheres, de não querer falar sobre esse assunto ou se sentir desconfortável, mas eu acho que é muito pela sociedade, porque sempre teve aquele papo de que se você não der conta do marido, ele vai procurar na rua, sabe? Essa coisa ridícula, né? Até porque o homem que vai procurar na rua durante uma situação dessa, desculpa te informar, ele já deve ter procurado antes. Na melhor fase da sua vida, né, que é você estar construindo uma família, se o cara não tiver o mínimo do respeito de esperar a mulher voltar, ter aquela vontade, né, sexualmente falando, é que tem algo muito errado no casamento. É onde você consegue ver várias coisas, que eu costumo dizer isso pro Daniel, né? Se um casamento não é sólido, durante a maternidade que ele vai desmoronar, porque é muito difícil. E começando pela falta de sexo, porque isso é uma verdade. Algumas mulheres podem vir a falar assim: não, comigo eu tô palpitando a obra. Maravilha! Deixa aqui nos comentários a receitinha do sucesso. Porque não é bem assim. Muitas mulheres as quais eu conversei falaram sobre a mesma coisa. Pela falta de vontade, chega à noite, você está exausta, você não pensa em mais nada a não ser dormir. E mesmo entendendo que isso é uma fase do pós-parto, que você tem essa queda hormonal, que a rotina é muito puxada, te deixa exausta, você tem um bebê que precisa da sua atenção o dia todo, mesmo sabendo de tudo isso que eu tô falando agora, eu fiquei preocupada, né? Eu sei que essa fase pode afetar qualquer mulher em qualquer faixa etária, mas no caso eu tenho 44 anos e esse é meu primeiro filho, então fico com aquilo na cabeça. Será que é uma queda hormonal? Será que eu tô na perimenopausa? Será que é tudo junto misturado? Será? O que é isso que tá acontecendo? E depois de muita conversa com o Daniel sobre ele sempre falar, você tem que parar de se cobrar tanto, a gente acabou de ter um bebê. E pra mim, na minha cabeça, eu penso assim, 6 meses, cara, já passou bastante tempo. Só que não. Quando você começa a pesquisar sobre isso, você sabe que 6 meses é pouco tempo. Só que mesmo sabendo que 6 meses é pouco tempo pra eu estar assim querendo me sentir, né, ainda mais com essa rotina super pesada com um bebê de 6 meses em casa, eu pedi no meu postinho de saúde, pra minha médica, um check-up completo e também pedi para testarem o testosterona. Foi uma luta para pedir para eles testarem o testosterona. Mas eu pedi um exame de sangue completo e essa parte do testosterona também. Eu disse que foi uma luta a parte do testosterona porque eu tô tendo muita queda de cabelo, né? Depois da gestação, meu cabelo caiu demais. E eu tô muito cansada, tava com alguns períodos de insônia. Por mais que eu estivesse exausta, eu não conseguia dormir até umas 3 horas da manhã. O baby tá lá dormindo, graças a Deus, e eu assim, cara, eu não consigo dormir. Então eu fui ao médico pra falar com ela sobre isso. E aí ela pediu esse exame de sangue completo. Só que eu sabia que também seria legal dar uma checada nos níveis, né, de testosterona. Aí ela virou pra mim e falou assim: mas testosterona você quer checar por quê? É por causa da falta de libido? Eu falei, Ela, mas isso não é importante. Bom, isso não é importante pra você. Não falei assim, né? Eu falei assim, bom, isso é importante pra mim, entende? Isso é muito importante pra mim. Cara, como que isso não é importante? Eu entendo que, tipo, na cabeça de algumas pessoas, a pessoa fala assim, você acabou de ter um bebê,
tem tanta outra coisa mais importante pra você se preocupar. Pra mim, checar minha libido é importante. Saber o que tá acontecendo com o meu corpo nesse exato momento é importante. Não é só falar assim, é normal a mulher depois que ganha neném fica até 1 ano sem vontade de transar. Como assim? Tipo, se acontecer, aconteceu. Mas eu não quero aceitar isso, tipo, ir empurrando com a barriga e tipo, é assim, é assim. Se eu puder fazer alguma coisa que venha me ajudar, eu quero. Gente, por favor, né? Tem 44 anos, mas eu nunca fui assim tão cansada, né? Nunca tive tanta essa... Nunca fiquei tão lenta, tipo, ai, senhor. Não, pega fogo cabaré porque... Estamos precisando. Eu quero, entende? Eu sinto que eu quero, meu corpo não responde o que eu quero, mas eu quero. E aí nós vamos chegar lá. Eu entendo a sua dor, porque eu também tô passando por isso. Eu tenho um bebê de 6 meses em casa e eu já procurei fazer todos os exames, um exame de sangue completo. E assim que eu tiver uma mudança, uma melhora nessa situação, ou uma piora, não sei, eu vou voltar aqui, eu vou contar pra você. Até porque eu não quero que você pense que você é menos mulher só porque você não está dando no couro. Eu não quero que você pense que seu casamento pode acabar porque você não está comparecendo. Eu não quero que você se sinta sozinha passando por isso. Porque quando você vê as suas amigas, né? Quando você vê no Instagram as famílias e tal, você pensa assim, nossa, eles estão com uma cara, né? O povo tá feliz, tá dando muito. Às vezes ninguém tá dando, nem recebendo. E essa tá sendo a situação ali daquela família. Só que ninguém fala sobre isso. Vou julgar quem não fala? Não tô aqui pra julgar quem não fala. Eu tô falando porque eu gostaria de saber das outras pessoas de tipo, isso também tá acontecendo aí. Porque muito se fala sobre enxoval, depressão pós-parto, puerpério. Mas e a parte da mãe? E a parte do relacionamento? Isso não te faz menos mulher porque você não tá conseguindo conectar em cima, embaixo. Lá. Isso não te faz menos mulher. Se você estiver passando por isso, respira, não pira. Nós vamos passar por essa fase juntas. Se você tiver uma amiga que acabou de ter bebê, tá aí andando cansada pelos cantos, deprimida, brigando com os seus pensamentos, pensando assim, meu, será que isso tá acontecendo somente comigo? Também tô passando pela mesma situação. E você, se não estiver passando por isso e tá assistindo esse vídeo, mande pra sua amiga. Nem que você fale assim, olha o que essa garota tá falando sobre baixa libido, depois do parto, com bebê de 6 meses e tal. Envia pra ela. Porque às vezes essa pessoa tá passando pela mesma coisa, mas você não sabe, porque ela tem vergonha de falar. Porque normalmente, perante a sociedade que gosta de julgar, normalmente essa mulher tem o medo de ser julgada, de tipo, não tô dando no couro, não tô comparecendo, coisas assim, né? Que a sociedade adora inventar essas frases ridículas. Mas não, amiga, pode ficar tranquila. Isso é uma fase e vai passar. E nós vamos passar por essa fase juntinhas. Tudo que acontecer durante o meu processo, eu vou compartilhar aqui. Eu vou documentar todo esse processo porque merece ser compartilhado, porque lá na frente, quando eu estiver com fogo na periquita, eu vou voltar aqui, assistir esse vídeo e falar, ai, foi só uma fase. E aí eu deixo nos comentários, ó, a situação mudou. Não, nos comentários não, eu faço outro vídeo pra falar, gente... É catuaba, né? Tô brincando. Catuaba não. Assim que eu tiver o resultado do exame de sangue, assim que eu souber se é perimenopausa, se é só hormonal, o que tá acontecendo, se é só cansaço, se não tá conseguindo conectar mente e periquita, não sei. Mas assim que eu descobrir, eu volto e eu conto pra você. Então, bora acordar a periquita com consciência e maturidade. Um beijo e até a próxima. Tchau!